Oi pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar em latim vulgar e latim clássico? O que é isso? Antes de falar um pouquinho do latim clássico, eu vou dizer o que é latim vulgar e por que, na verdade, isso não quer dizer praticamente nada. Bem, o que é latim vulgar? É simplesmente latim popular, falado no dia a dia, assim como o português falado coloquialmente no dia a dia, que é diferente da norma culta. Talvez alguns não saibam, mas a palavra vulgar, na sua origem, só queria dizer que algo era do povo, era algo popular. Não tinha nenhum sentido depreciativo. Com o passar do tempo, o termo vulgar terminou ganhando uma conotação negativa, que é como esse termo costuma ser usado hoje. Certo, entendido. Latim vulgar é latim popular. Mas por que isso não significa quase nada? Porque é extremamente pouco preciso. Latim vulgar pode fazer referência à fala popular em latim de qualquer época e qualquer lugar onde o latim fosse falado. Imagina a variedade popular do latim do ano 100 a.C. e do ano 400 depois de Cristo. Nos dois casos é latim vulgar, só que tem 500 anos de diferença. Seria como pegar o português falado no dia a dia de 500 anos atrás, juntar com as variedades coloquiais atuais da língua, ou seja, depois de ter passado meio milênio, variedades que a gente ouve hoje em dia em Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, entre outros lugares também, e chamar todas essas variedades faladas coloquialmente em diferentes épocas e lugares de português popular. Tá errado? Não. Se a gente está falando das variedades do português usadas no dia a dia, está correto, é português popular mesmo. Mas, se a pessoa não der mais detalhes, é muito impreciso. Diferentemente do que acontece quando você ouve o nome Insider, que se refere a uma marca que só tem roupa de boa qualidade. Quando eu falo de roupas da Insider, você já sabe precisamente do que eu estou falando. Hoje eu gostaria de trazer mais uma vez duas recomendações que eu já fiz aqui no canal. Para a parte de cima, como vocês veem aí na tela, assim como o pullover deles, essa aqui é uma peça com boa estrutura. Uma peça de roupa com um tecido mais firme, que traz uma aparência muito boa além do conforto. E para a parte de baixo, como vocês também estão vendo aí, as calças da Insider, que eu sempre uso, que combinam com diferentes visuais. E uma coisa de que eu gosto do bolso dessa calça é que ele pode ser fechado para proteger o que você guardar nele, evitando que caia. Use o cupom GLOSSONAUTA na página da Insider e ganhe um desconto na sua compra. Aproveite lá. Bem, agora vamos voltar à questão do latim vulgar e, logo em seguida, eu explico também o que é exatamente o latim clássico. Como eu estava dizendo, o latim falado no dia a dia em Roma, no ano 100 a.C., é latim vulgar, assim como o latim falado no norte da África e na Península Ibérica, lá no ano 400 depois de Cristo, que também é latim vulgar. Tem meio milênio de diferença aí. Por isso não faz sentido dizer algo como em latim clássico é de tal jeito, mas em latim vulgar era assim. Porque de que variedade de latim vulgar a gente está falando? Dependendo da época e do lugar, algo em latim vulgar poderia ser idêntico a como é em latim clássico ou poderia ser bem diferente. Agora, sobre o latim clássico, o que a gente chama de latim clássico é algo bem definido, não deixa muita dúvida, diferente do latim vulgar, que é bem variável. Por exemplo, o latim vulgar da cidade de Roma, no século I a.C., era muito parecido com o latim clássico. Nesse período, a proximidade entre a fala popular e a norma padrão era muito mais alta do que a proximidade que havia entre a fala popular do século V depois de Cristo e a norma padrão. O que faz sentido, já que a norma de referência do latim, conhecida como latim clássico, era simplesmente o uso culto do idioma baseado no falar urbano de Roma do século I a.C., século I depois de Cristo, por essa época. E quanto mais distante desse período, maior vai ser a diferença entre a norma padrão e a fala popular, porque o uso natural e espontâneo da língua ia mudando, mas a norma padrão praticamente não era atualizada. E falando de norma padrão, norma culta, uma coisa interessante para se saber é que a norma padrão de um idioma não é inventada do nada. Existe já a língua como um todo e a norma padrão é uma
parte da língua, é um recorte do idioma que é lapidado e se consolida como norma culta. Latim clássico é a forma padronizada da língua latina baseada no estilo em prosa de autores como Cícero e Júlio César, e também em poemas de autores como a poetisa Sulpícia, o poeta Horácio, que já teve um poema analisado aqui no canal, no vídeo em que eu explico como a poesia romana funcionava e por que ela não tinha rimas. E, claro, outra referência era Virgílio, autor da Eneida. Essencialmente, o que chamamos de latim clássico é, como eu disse antes, o latim urbano culto do século I a.C. e século I d.C. aproximadamente. Daria para estender até século II, por exemplo, depende de como você faz a classificação, não há uma resposta exata. E, desse período em diante, o uso culto do idioma passou a ter como referência esse modelo de língua. Assim, várias estruturas e usos linguísticos próprios de autores pré-clássicos, como Ennio e Plauto, ficaram relegados a serem só isso, usos mais antigos que as pessoas não seguiam mais. E no que a gente chama de latim pós-clássico, que é o que vem imediatamente depois do clássico, mas ainda na Idade Antiga, novas estruturas começaram a se tornar mais comuns, palavras novas começaram a aparecer no uso padrão da língua, além de a pronúncia ter mudado gradualmente, como é natural. As mudanças são inevitáveis. Ainda assim, no uso escrito, culto, mesmo com alguns elementos novos, nunca houve um afastamento radical do latim clássico. Nem no latim pós-clássico, nem no medieval, nem nos autores da modernidade, sempre ficava evidente que a base era a mesma. Esse é um assunto que merece mais detalhes, e eu ainda vou falar em outro vídeo sobre como diferentes variedades faladas do latim mudaram tanto e terminaram se consolidando como diferentes idiomas, mas isso fica para outro dia. Resumindo, latim clássico é a norma culta do latim baseada no falar de uma época e um lugar específico. Latim vulgar é o latim popular ou coloquial de qualquer época e qualquer lugar. É por isso que latim vulgar não quer dizer muita coisa. Ficou claro? Bem, se tiver aprendido algo novo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com outras pessoas que poderiam gostar. Passe também na página da Insider e use o cupom GLOSSONAUTA. Até mais, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.